Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o legado cultural deixado pelos gregos e pelos romanos, principalmente na sociedade ocidental. Vamos lá? O legado cultural da Grécia Antiga. Até hoje, esse legado determina a vida no Ocidente. A democracia, o teatro, a arquitetura, a filosofia, os primórdios da educação, todos vieram de lá. Essa influência cultural da Grécia, traz, os conceitos como, democracia estudados até hoje, a questão das Olimpíadas, por exemplo, representavam contribuições significativas, dessa importante civilização. O ideal de beleza impresso pelos gregos em suas obras artísticas, bem como o grande afinco que dedicavam às suas obras arquitetônicas, científicas e filosóficas, consiste em um marco cultural sem precedentes, ainda que milhares de anos tenham se passado desde essas realizações. A história, é uma herança grega. Ao grande Heródoto, coube a alcunha de pai da história, quando se dedicou a relatar os acontecimentos das guerras médicas, que era um conflito entre gregos e persas, pelo domínio de áreas comerciais ali do mar Egeu. O Tucídides, que por sua conta buscou imprimir imparcialidade, confrontando informações e cruzando dados distintos, e também, Xenofonte, que foi um soldado e discípulo de Sócrates, general aí das hostes atenienses. Todos esses, relataram, acontecimentos que começaram a ser entendidos, como as primeiras fontes históricas que a gente tem, e a partir daí, o estudo da história. Em relação à filosofia, é impossível conceber o conceito, acerca desse tema sem considerar a primazia grega, do desenvolvimento. A gente tem, o philos, que é o amigo, Sofia, o conhecimento, filosofia, vem lá do grego. Os primeiros filósofos teriam surgido por volta, do século 6 a.C. e buscavam compreender, como e por que os fenômenos naturais ocorriam. Dessa maneira, passaram ali pela história como filósofos da natureza, ou pré-socráticos, e de certa maneira buscavam compreender a origem de tudo, de todos, a partir de uma substância material específica. Então a gente tem nomes como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Filolau, Xenófanes, Parmênides, Zenão, Demócritos, entre outros, que tornaram-se bastante famosos e são classificados, em escolas filosóficas específicas, A exemplo, a escola jônica, pitagórica, eleata e os atomistas. Dentro da filosofia grega, ou talvez o nome mais importante seja o Sócrates, que inaugura uma nova forma de conhecimento filosófico que destina-se, a compreender e inserir o homem dentro do contexto social e político, ali dentro da polis grega, fazendo frente à escola, sofista, que em suma negava a existência de qualquer verdade absoluta e centrava-se ali na capacidade de buscar os conhecimentos práticos da vida, utilizando basicamente de muita retórica, do discurso. O Platão, que é um outro filósofo importante, que funda aí uma instituição, de ensino da formação de filósofos. O Platão, que era, discípulo de Sócrates, deixa muitas obras escritas, haja visto que o Sócrates não deixa nada escrito, só através, das citações de Platão, O Platão divide ali o conhecimento, entre o mundo das ideias, que é o mundo abstrato, e o mundo dos sentidos, que tende a nos enganar. Entre as suas obras mais conhecidas, a gente tem a República, a Apologia de Sócrates, o Banquete, Mênon, e o mais famoso de todos, o Mito da Caverna, que faz uma alegoria aí à sociedade. Ainda falando das contribuições filosóficas, o Aristóteles, que também é um discípulo do Platão, considerado o pai da lógica. Da filosofia aristotélica, a gente tem aí o empirismo, nascido daí, que é uma doutrina segundo a qual todo conhecimento prevê, assim, ele provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser
captado, né, do mundo externo pelos sentidos, né, ou do mundo subjetivo pela introspecção, sendo descartada, né, as verdades reveladas, né, e transcendentes do misticismo, as apócrifas, né, essas previsões e inatas do racionalismo. O Pitágoras, né, que todos nós sabemos, né, qualquer triângulo, retângulo ou quadrado, né, do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos, né, lá no Teorema de Pitágoras, né. Não vamos nos esquecer que quando a gente fala de filósofos, né, gregos, eles têm divididos em várias categorias, né. Por exemplo, o Pitágoras era considerado um filósofo que hoje é estudado na matemática, né. Assim como o Hipócrates, né, que é famoso pelo juramento proferido aí por todo médico, né, que por sua vez foi um dos primeiros estudiosos a buscar compreender a natureza das doenças através dos sintomas, né, evitando o misticismo marcante dos primeiros tempos. Então, na Grécia Antiga, né, todo estudioso que se dedicava a algum conhecimento era chamado filósofo. Na arte, né, o teatro baseou-se, né, suas ideias em duas ideias, né, a tragédia, né, apresentada ali, né, o teatro sempre em grandes anfiteatros, né, e a comédia, né, geralmente homenageava o deus Dionísio, né, e entre os principais dramaturgos, né, dessas obras, a gente tem aí o Ésquilo, né, o Sófocles, o Eurípides, né, um dos mais famosos, né, e o Aristófanes, né, considerado o maior autor do gênero da comédia. Escultores, né, também buscavam ali resgatar o humano, né, com perfeição. A gente observa as estátuas gregas, né, nos mínimos detalhes, né, músculos, né, alguns até veias, né, uma característica que é resgatada posteriormente lá no renascentismo, né, essa perfeição dos detalhes. O conhecimento arquitetônico, né, também é ímpar, né, e até hoje a gente pode ver, né, pelas ruínas, né, dos grandes templos, né, erguida aos deuses, aquelas grandes colunas, né, que fica. Uma outra contribuição marcante para a sociedade ocidental, né, um legado grego, claro, é a democracia, né, tem origem lá na Grécia Antiga, né, significado demos kratia, né, o governo do povo, né, esse sistema foi desenvolvido em Atenas, uma das principais cidades da Grécia, embora, né, tenha sido berço da democracia, nem todos podiam participar da sociedade. As mulheres, os estrangeiros, os escravos, as crianças não participavam das decisões políticas da cidade. Então a gente tem uma democracia limitada, né, muito diferente da que é exercida hoje, mas de qualquer forma é a primeira forma de democracia que inspira a democracia moderna e é um legado importante. Em relação a Roma, né, um dos legados mais importantes dos romanos para a nossa sociedade são as línguas, né, o latim, principalmente, né, que era considerada a língua oficial do Império Romano e servia de base para diferenciar os cidadãos dos bárbaros, né? Ele foi responsável por unificar o Império e dessa língua, né, a gente tem a derivação das chamadas línguas neolatinas, né, como o francês, o português, o espanhol, né? Praticamente todas as línguas faladas no Ocidente derivam do latim. Nas artes, né, a gente pode destacar a arquitetura, né, que possui exemplares até os dias de hoje, né, atuais lá nas suas ruínas, que são diariamente visitados, né, como o Coliseu, né, o mais importante, o anfiteatro, que servia, né, tanto para apresentações teatrais como para jogos dos gladiadores, né, possibilitando que todos tivessem uma visão ampla, né, do que ocorria no centro, né. E, né, em relação a outra contribuição, a questão do exército, né, dessa disciplina é estratégica. O Império Romano, né, deixa, né, um importante legado para a formação dos exércitos, né, como se sabe, né, o exército romano foi uma das principais características que possibilitou o seu desenvolvimento e a sua expansão. E ele era formado, né, com base em dois princípios, a disciplina e a estratégia, que até hoje são valores, né, basilares, né, fundamentais na formação de exércitos e diversas nações aí pelo mundo. Outro grande legado, né, para as sociedades culturais aí, ocidentais, né, e mundiais, é o direito romano, né, que também se difundiu pelo mundo ocidental e foi uma importante base para o desenvolvimento do direito moderno, né, em diversas sociedades. Ele surge ali da necessidade de mediar as relações, né, entre diferentes grupos sociais.
Esse direito romano inicia-se a partir da Lei das 12 Tábuas, né, e vai evoluindo, né? Porém, né, o corpo do direito civil ou corpus juris civilis, né, uma obra jurídica desenvolvida durante o governo de Justiniano I no Império Bizantino, né, que serve de base para o direito civil moderno. E, né, como uma das mais importantes contribuições, o cristianismo. Embora a gente saiba que o cristianismo tenha nascido lá em terras, né, orientais, né, lá na região da Judéia, né, já era uma extensão, né, já alcançava o Império Romano, já chegava lá. E ele se efetiva, né, e se espalha pelo mundo através, né, dessa configuração que nasce dentro do Império Romano, né, que se desenvolve através da Igreja Católica, né, que é o que se espalha por todo o mundo e que deixa o legado para a nossa sociedade ocidental cristã, como nós somos conhecidos atualmente. Então, esses eu destacaria que são os legados mais importantes, né, dessa sociedade greco-romana. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Qual das alternativas abaixo aponta uma importante característica da cultura da Grécia Antiga? As artes plásticas da Grécia Antiga não apresentou grande valor artístico, pois esculturas e pinturas não eram realistas. A arquitetura grega foi a principal manifestação cultural da Grécia Antiga, pois recebeu muita influência dos egípcios e mesopotâmicos. O teatro foi uma importante manifestação cultural da Grécia Antiga. Nos anfiteatros, os atores gregos representavam comédias e dramas. Ou letra D, no campo cultural, os gregos se dedicavam quase que exclusivamente às danças e festas musicais. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. Que a resposta correta é a letra C, né? O teatro foi uma importante manifestação cultural na Grécia, né? Era apresentado nos anfiteatros, principalmente, né, comédias e dramas, né? Os mais importantes. Vamos lá, outra questão. A civilização romana exerceu uma grande influência sobre as civilizações posteriores e dentre os maiores legados deixados por ela, nós temos. Letra A organização social e sua estrutura administrativa, a cultura clássica, as ciências e as artes, além da religião politeísta e do idioma. Letra B, a religião politeísta, bastante semelhante à grega, e a educação que valoriza a escrita e a leitura. Letra C, o sistema econômico e a religião dualista, copiada dos persas. Ou letra D, o direito romano, que continua ainda hoje a ser base da ciência jurídica e o idioma. Pensando um pouco na resposta. Vamos lá. E a resposta correta é a letra D, né? O direito romano, que continua ainda hoje a ser a base da ciência jurídica, né? E o idioma, o latim, de onde derivam, né, a maioria dos idiomas falados no Ocidente, né? O direito romano ainda é estudado, né, em todos os cursos de direito e costuma ser a base, né, aí de todas essas grades curriculares até hoje, devido à sua tamanha importância. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a aula que vem. Tchau, tchau.